Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu venho tratar de um tema que é muito importante, pois ele faz parte de quase toda a obra de Allan Kardec. Hoje eu quero tratar do tema do qual ele chamava de materialismo, sobre suas críticas a esse materialismo, o que significa esse materialismo, quais eram as suas concepções, se era o materialismo científico, se era o materialismo filosófico, ou seja, em sua estrutura era esse pensamento combatido por Allan Kardec. Então eu vou estruturar esse tema em uma explanação sobre como estava funcionando o pensamento social no século XIX, como estava a questão da juventude, como estavam as artes de modo geral, e por fim o pensamento de Kardec referente a esse fervilhão cultural na França. Então vamos começar dizendo que durante o século XIX a França vivia um momento de profunda transformação cultural. De um lado, o avanço do positivismo científico, que depositava toda a confiança na observação e nos fenômenos naturais, e do outro, um romantismo melancólico, que vai ser herdeiro daquilo que posteriormente vai ser chamado de mal do século. Se tratava de um estado coletivo, de desalento, de tédio existencial, de desesperança quanto à condição humana. Essas duas forças, embora opostas, conduziram para o mesmo destino. O materialismo que corroía os fundamentos espirituais e éticos da sociedade. Ora técnico, ora emocional, esse materialismo deixava as pessoas órfãos de sentido. Então é nesse cenário que Allan Kardec surge. Não como inimigo da ciência, mas como alguém que se recusa à ideia de que o ser humano possa ser reduzido apenas à matéria. A sua crítica ao materialismo não é uma recusa ao método científico, é bom deixar claro. É um combate a uma visão ideológica, que nega a continuidade da existência e dissolve os alicerces da moral. E aqui entra um conceito que eu quero me valer da liberdade da palavra para melhor definir, que se chama de niilismo romântico. É bom ressaltar que esse termo não aparece na literatura de Kardec, não aparece na literatura filosófica, mas ela vai ter estrutura no acontecimento das artes. E eu acho de extrema importância para a gente compreender a época. Esse niilismo é um niilismo romântico. Ele é marcado pela melancolia, pelo individualismo, uma ausência de fé ou descrença na finalidade da vida. É um sentimento que você vai enxergar tanto na filosofia, literatura, como personagens de Goethe, como Werther, que se mata por um amor, uma desilusão, inspirando jovens ao mesmo destino. Existem até um efeito na época, não historicamente comprovado, digamos assim, mas que chamaram de efeito Werther, que diziam que elevou a causa dos suicídios. Existia também o René de Chateaubriand, que era um jovem errante, vazio, não via significado nas coisas. Temos o grande Gustave Flaubert, sua maior obra, Madame Bovary, que por ter uma vida de excesso de amor, um amor compensatório, acaba se suicidando por envenenamento. E até também podemos ver o personagem Javert, de Victor Hugo, que é um policial que não consegue conciliar a sua visão de justiça com a misericórdia que ele recebe de Jean Valjean. E isso leva a escolher o suicídio, porque a sua concepção de mundo não faz jus àquilo que Jean Valjean representa para ele. Então, esses personagens, eles acabam sendo símbolo de uma cultura saturada do individualismo e perda de sentido. Esse chamado modo século não estava apenas na literatura, mas também no espírito da juventude intelectualizada da época. Estavam se tornando órfãos de dogmas e tradições, mas sem alternativas espirituais consistentes. É bom lembrar que isso vem já desde o século XVIII, com pensadores do século XVIII trazendo conceitos do pessimismo, e esse pessimismo que vai ser muito melhor elaborado por Schopenhauer,
Schopenhauer, esse que vai ser a maior influência para Nietzsche ali na virada do século XIX para o século XX, o pensador então que vai formar o niilismo como atividade, né? Enfim, voltando à questão dos jovens, isso tinha uma consequências concretas na sociedade e na vida desses jovens, né? Por exemplo, entre 1820 e 1880, as taxas de suicídio na França cresceram de forma constante, né? Alguns estudos mostram que entre 1841 e 1866, o número de casos praticamente dobrou. E o sociólogo Emile Durkheim, alguns anos mais tarde, ele vai ver a porcentagem de crescimento nesses suicídios, vai definir as formas de depressão, vai tentar compreender por que eles estavam ocorrendo. Então, mais uma vez, retornando aqui a uma contextualização. A sociedade francesa, do qual especificamente estamos tratando, ela vinha de um período de revoluções e de guerras, de uma mudança no status social com a Revolução Francesa, no século XVIII, vinha também com uma forma nova de pensamento com o iluminismo, trazendo luz sobre as ciências. E a era do iluminismo colocava uma pá por cima das religiosidades ou espiritualidades da época, porque ela vinha para explicar, através das ciências naturais, o que eram os fenômenos, como eles ocorriam. Então isso colocou uma pá em cima de todas as perspectivas, seja religiosas ou até filosóficas menos elaboradas, naquilo que as pessoas entendiam por espiritualidade, né? Então, logo a espiritualidade ela já não via mais sustento através do avanço das ciências naturais. É importante isso tudo porque o Kardec ele via isso acontecer, né? Parafraseando ele, a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. O que é esse pensamento materialista, se não esse tipo de vida que os jovens estavam enveredando nessa formação nihilista de vida, de se prender aos prazeres, de viver a maior intensidade dessa vida e de fazer dela essa vida do qual eles enxergavam como única e vazia de propósito, como a vida a ser usada a partir de excessos. Então, é isso que Kardec enxerga, concepção materialista, né? Não a ciência materialista, não o estudo da matéria, mas a filosofia, o pensamento de vida que se levou à época. Porque ele enxergava que, quando se nega a vida futura, a morte passa a ser vista como uma solução lógica para as dores da vida. E ele responsabiliza moralmente os que disseminavam essa crença, sobretudo quando tinham influência sobre a juventude, que eram, lembrando, os mais afetados. Mas para finalizar, a crítica de Kardec não era apenas uma denúncia, ele também oferecia uma alternativa. Para ele, no século XIX, um espiritualismo racional, baseado na observação dos fenômenos mediúnicos e sustentado por uma finalidade moral superior, estaria sendo o ponto de divergência àquela estrutura social, porque daria esperança futura para essas pessoas. Para ele, então, o espiritismo ele é mais do que uma doutrina religiosa, ele é uma resposta cultural a um vazio existencial. É uma tentativa de restaurar a confiança na vida, não pela fé cega, como das religiões anteriores, né? Mas pela razão investigativa, ou seja, é uma forma de reencontro entre a espiritualidade e a lógica. Isso faz com que a gente compreenda que a transcendência e o bem se torna relativo, ou seja, a partir da concepção moral de Cristo, né? E uma justiça que é baseada nessa concepção, não uma justiça opcional como num mundo vazio de significado, onde a justiça se torna opção, mas ela é verdadeira porque, a partir do exemplo de Cristo para Kardec, a ética, a justiça está fundamentada. É importante, diante de tudo isso, ressaltar que Kardec, assim como não estava combatendo o materialismo científico, ou seja, o estudo das ciências naturais, ele não está combatendo a filosofia posteriormente
Antes, claro, com Hegel, né, que vai desenvolver aquilo que se chama de dialética, e Marx vai desenvolver como materialismo dialético, e a partir disso o materialismo histórico. Por quê? Porque esses materialismos, na verdade, são formas de análise da sociedade a partir dos eventos sociais e da historicidade dos eventos. Então Kardec também não está falando contra o materialismo histórico dialético, porque esse materialismo está usando da história como ferramenta de análise e os movimentos da humanidade como ferramenta de análise para chegar a determinadas conclusões. É importante a gente deixar isso muito bem esclarecido para não causar confusão, porque pode-se imaginar e vermos por aí muitos divulgadores dizendo que o materialismo, este tal qual o materialismo científico ou o materialismo histórico dialético, não estariam de acordo com Kardec. É por isso que eu quis trazer esse artigo, tratar desse tema, para mostrar que Kardec está debatendo com uma estrutura social vigente e psicológica da sua época. Claro que hoje existem várias outras ciências, várias outras concepções, como, por exemplo, a psicologia positivista, que vai ajudar na superação desses males, desse sentido de não pertencimento, desse sentido de vazio. Mas, no século XIX, era assim que Kardec via um dos grandes braços do espiritismo. Então, é isso que eu queria tratar. O que é esse niilismo romântico no século XIX? Gosto de chamá-lo assim, né? Porque ele está acerca da literatura e das artes de modo geral. E a resposta que Kardec dava a isso. Espero, assim, contribuir para o debate e que cada vez mais produções acerca desse tema surjam. Para melhor ver os argumentos, eu escrevi um artigo que se chama Allan Kardec e Materialismo Nihilista, uma resposta à crise de sentido no século XIX, e vocês poderão encontrá-los em nossas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram. E também estará aqui em nossa descrição. Agradeço a atenção de todo mundo e até a próxima.